Olá, está começando mais um programa Universo Feminino e nós continuamos dedicando o mês de maio a você, mamãe. E hoje vamos falar de um assunto que preocupa todas as mamães do mundo, que é a saúde dos seus filhos. Vamos esclarecer diversas dúvidas sobre saúde bucal e dar dicas de alimentação saudável para todas as fases da criança. E se você, mamãe, está com ruga de preocupação, não se preocupe, porque no programa de hoje também falaremos do Hulk, um aparelho que tem muitos resultados eficientes no tratamento para o rejuvenescimento facial. Fique com a gente! Iniciamos nosso programa com uma frase de um autor desconhecido. Uma mãe não nasce mãe e não se aprende a ser mãe na escola. Uma mãe é mãe e somente isso basta. Mãe sente, mãe adivinha, mãe aprende sofrendo e mãe sofre aprendendo. Mas hoje chega de sofrimento, porque nós estamos aqui para ensinar a você a cuidar da saúde do seu filho e não se preocupar mais com isso. Para isso, eu apresento as minhas convidadas, a doutora Celine, nutricionista, e a doutora Alessandra, odontopediatra. A saúde dos filhos é algo que deixa qualquer mãe extremamente preocupada, principalmente aquela de primeira viagem, né? E quando os primeiros dentinhos começam a aparecer, o que fazer? E se as dificuldades alimentares começarem a aparecer? Não entre em desespero. Essas e outras dúvidas nós vamos esclarecer hoje com as nossas convidadas. Eu começo conversando com a doutora Alessandra, odontopediatra. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema que eu amo, que é a odontopediatria. A gente que agradece a sua presença e eu vou pedir para a senhora começar tirando uma dúvida que eu acho que não é só minha, mas de todo mundo, todos os adultos, né? A maioria dos adultos, eu pelo menos, morro de medo de ir no dentista. Só de sentar naquela cadeira, ver aquele monstro ali em cima de mim, eu já imagino num desenho animado, vendo várias coisas acontecerem, o fantástico mundo de Bob, né? E como fazer para uma criança não ter esse medo? Para ela ter, acho que aquela primeira impressão é que fica, né? Ter aquela impressão boa de quando vai no consultório do dentista e querer voltar. Então, Kátia, a primeira impressão realmente é a que fica. Por isso que a gente sempre orienta os pais a levar a criança no especialista em odontopediatria. Porque além do consultório ser mais lúdico, ser preparado para receber esse paciente infantil, a gente lança a mão de alguns artifícios durante o atendimento para deixar o atendimento mais leve, mais gostoso para a criança. Então, tudo isso é muito importante. Na odontopediatria, a gente tem alguns tipos de condicionamento. A gente usa esse termo, que é quando a gente deixa a criança mais envolvida com o tratamento. Alguns deles, nós profissionais fazemos e outros a gente envolve os pais também. A gente sempre lembra os pais que nós, profissionais, junto com a nossa auxiliar, nós três formamos uma equipe. Não adianta só não ter o seu trabalho lá, isso né? mesmo. Com essa vozinha meiga, doce, não coloca medo em ninguém, né? Já é uma vantagem, né? Mas o trabalho também tem que continuar em casa com a educação dos pais, né? E a partir de que idade começam a aparecer os dentinhos na criança, no bebê, né? A partir dos 6 meses de idade, já começam os 2 dentinhos de baixo, que a gente nomeia eles, né, como incisivos inferiores, já começam a erupcionar. As crianças de hoje em dia, elas são muito precoces. Então, até com 4 meses, a gente já começa a notar diferença na mucosa, que já é a chegada dos primeiros dentinhos. E também tem aqueles casos que demoram um pouquinho mais para aparecer. Isso também Isso tem. Algum caso de preocupação para os pais? Até 1 aninho de idade, já é de rotina o bebê ter dentinhos em boca. Até os 3 anos de idade, a dentição decídua, que a gente chama que é a dentição dos dentinhos de leite, já geralmente está toda completa, que finaliza com os molares de leite. Você falou que as crianças hoje em dia estão nascendo, né, até Estão um pouquinho mais precoce. Já vi caso até de criança que já nasceu com dente, né? É verdade. Devido a vários fatores, viu, Kátia? A maioria das crianças que a gente nota com essa dentição mais precoce é devido à alimentação. Então, hoje em dia, né, a gente vai até saber um pouquinho mais da nutrição daqui a pouco, mas entra toda essa parte hormonal, que hoje é tudo mais assim fabricado do que criado. Então, tudo isso influencia bastante. São fatores que vão influenciar, né? E quais os principais cuidados que os pais devem ter com as crianças quando começar a nascer os dentes de leite?
A gente tem mania, né, às vezes, de falar para a criança, não, vai forçando, forçando, balançando o dente. Isso é legal fazer? Deve se estimular mesmo? Eu recomendo para os pais e deixo de lição de casa para os meus pacientes a estimular mexer nos dentinhos de leite para que eles começem a cair sozinho. Tem algum tempo certinho, mas uma média assim que ele demora para cair? Então, a média entre um dentinho começar a ficar com mobilidade para cair depende de cada criança. Mas geralmente, com 4 aninhos e meio, a gente já começa a notar uma pequena mobilidade. Com 5, 6 aninhos. As primeiras janelinhas que aparecem são essas duas de baixo. Em sequência, as duas de cima também. E essa fase a criança desenvolve? É onde ela começa a desenvolver uma dor de dente? Então, Kátia, a dor de dente geralmente está relacionada à cárie, né? A partir do primeiro dentinho do bebê, que é por volta dos 6 meses, a gente já fala que já tem o hospedeiro. O hospedeiro é o dente. E a microbiota seria a cárie. Então, desde o bebê, ele já fica suscetível a ter cárie. Então, a gente já precisa tomar cuidado na dentição desde pequenininho. E é mais difícil ainda para a criança, Kátia, conseguir se expressar, é difícil, né? A mãe Porque identificar. às vezes uma pequena dor, uma sensibilidade já vai ser muito grande. Principalmente por uma dor de ouvido também, né? Porque é verdade. A inervação é a mesma e acaba não conseguindo. Às vezes a gente não consegue diferenciar, né? Ainda mais um bebê, né? Fica muito difícil mesmo pra gente chegar a essa diferenciação e conseguir até saber se é uma dor de dente, se não é, né? E as crianças começam a frequentar a escola, né? Vem um estudo que diz que o período que as crianças começam a desenvolver mais cáries é no período escolar, as crianças que ficam em período integral na escola. Isso. Você acha que isso está relacionado a que fator, doutora? Então, Kátia, hoje em dia a odontologia ela é baseada em evidências científicas e tem se feito muitos estudos sobre isso. Teve um estudo que começou, que foi o pontapé inicial para a gente relacionar dieta, cárie e escovação, que foi há muito tempo atrás, foi em 1978, foi um estudo chamado de Vipe Home. Nesse estudo, um pesquisador, ele pegou uma instituição com crianças de 5 anos e dividiu essas crianças em 2 grupos. Em um grupo, ele introduziu uma dieta rica em sacarose e com guloseimas entre as refeições e manteve a mesma escovação. O segundo grupo teve uma dieta mais regular, com menor quantidade de sacarose e também manteve a mesma escovação dos 2 grupos, né? No final desse estudo, Kátia observou que as crianças que têm maior índice de sacarose na alimentação e guloseimas entre uma refeição e outra são as crianças que têm mais índice de cárie. E hoje em dia, muitos estudos mais recentes têm sido feitos sobre isso. Em 2005, um odontopediatra que é pesquisador também, o Dr. Bonecker, fez em Diadema um estudo que também relacionou a cárie, higienização e também os hábitos das famílias. Os pais que têm crianças em idade pré-escolar, em período integral, que não têm uma frequência em acompanhar essa dieta, que muitas vezes não é muito correta nessas instituições, foi considerado que essas crianças têm maior possibilidade de cárie. Então a gente pode considerar que os alimentos à base de açúcar são os principais vilões aí para um problema de cárie na criança. E quanto mais cedo diagnosticar, melhor de tratar, menos sofrimento para a criança e para os pais, né? Também, a criança chorar, verdade. Tadinhos, né? E esses malefícios, né, acabam sendo prolongados pro resto da vida, né? Eu gostaria que você pudesse demonstrar pra gente, doutora, a forma correta de escovar os dentes e como a gente pode fazer, a partir de que idade que a gente pode cobrar da criança que ela comece a escovar os dentes sozinha. Então, Kátia, não é só a sacarose que causa a cárie. É muito importante lembrar que todo carboidrato que fermenta também dá cárie. Então, não é só o doce que a gente está acostumado e as guloseimas, mas o leite materno também causa cárie. E um método que a gente explica para as crianças de uma forma lúdica, eu até trouxe aqui o meu macromodelo para mostrar, é a técnica de fones, que chama, que é a técnica da bolinha, trenzinho e escovinha. Eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro, a gente ensina a criança a abrir a boquinha e fazer um movimento de trenzinho, para elas lembrarem de escovar sempre os dentinhos aqui, os molares, os dentinhos do fundo. Então, a gente faz assim. A gente ensina a criança a contar até 10, fazendo um movimento de trenzinho.
Então, elas contam junto com a gente até 10. Depois disso, Kátia, a gente explica para elas fecharem a boquinha e fazerem movimento de bolinha. São os movimentos circulares. Isso, os movimentos circulares. Movimento de bolinha em todas as superfícies anteriores. E depois a gente faz a escovinha, que é a vassourinha, em todos os dentinhos aqui do fundo. Sem esquecer da língua, né? Que a gente precisa escovar a língua também, porque fica resíduo alimentar. Então fica de uma forma mais lúdica aí, né? Uma dica para você ensinar a sua criança, o seu filho a escovar os dentes melhor. Aprende aí também, nosso editor tem uma filha pequenininha, uma gracinha, Giovana. Não só as mães devem ensinar, mas os pais também, né? Faz parte da educação. Tem pai que é pai e mãe que é mãe e pai, né? Aí o acúmulo fica maior ainda. E a partir de que idade a criança deve começar a visitar o dentista? Então, Kátia, desde bebê a gente já indica que os pais levem para uma orientação, porque o odontopediatra, ele não vai avaliar só a estrutura dentária, mas ele também vai avaliar a mucosa, alguma patologia, vai ensinar quanto à alimentação, quanto à higienização da boquinha do bebê. Então, não só quando tem o dente, Não só quando tem o dentinho. Isso é importante claro lembrar. que quando erupciona os primeiros dentinhos, por volta dos 6 meses, como a gente comentou, aí precisa ser mais assíduo, porque já tem a estrutura dentária e a partir daí já pode começar um risco de cárie. Sim, aí a gente tem que trabalhar bastante com a prevenção, né? Isso mesmo. Antes de eu começar a falar com a doutora Celine, eu vou pedir para a senhora me contar um segredo. Me Quando a conta. criança arranca o dente de leite, cai o dente de leite, muitos pais dizem, coloca na janela, joga no telhado, que a fada do dente vem buscar. A fada do dente existe? Ai, meu Deus. Olha, essa pergunta é um pouco difícil, Kátia. Mas a gente sempre busca passar para a criança toda essa forma lúdica, né? Tudo para deixar o tratamento mais leve. Então a gente costuma brincar. Tem alguns que acham que eu sou a fada do dente desse jeito, né? Então eu prefiro não opinar. Bom, todo dia meu filho precisa do dentista, vou levar ele fora, com certeza. E essa voz meiga dá para deixar tranquilo a criança que a fada do dente existe, né? Eu começo agora conversando com a doutora Celine Carvalho, que é nutricionista, trabalha muito com alimentação de crianças. Seja bem-vinda, doutora. E eu gostaria que você explicasse pra gente quais alimentos são indicados para cada fase da criança, para cada idade. A gente inicia sempre indicando e reforçando a amamentação, né, quando possível, a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Nessa fase, a gente como nutricionista pede um cuidado aos pais, que é para que não force a introdução dos alimentos enquanto estão na amamentação exclusiva. Para manter só a amamentação, né? Exatamente. Tem casos de crianças que não se adaptam à amamentação. Sim. Existe algum alimento específico que pode substituir alguma coisa, alguma propriedade do leite materno? Alimento igual ainda não existe, mas em casos que a amamentação ela fica impossibilitada de acontecer, tem diversas marcas no mercado com fórmulas infantis que se aproximam o máximo que é possível, né, da composição nutricional do leite materno. Daí a gente indica, fraciona o número de mamadeiras, quantidade, de acordo com a idade que o bebê não está podendo mais consumir o leite materno. E essa mãe que está com leite lá acumulado no seio, existe uma forma correta dela tirar esse leite e armazenar. Por quanto tempo esse leite materno pode ficar armazenado, até mesmo para fazer uma doação? O que acontece? Hoje em dia, a maioria da realidade das mães é que assim que acaba a licença maternidade, elas voltam a trabalhar. E algumas sentem a necessidade de manter, elas querem manter o aleitamento materno e a gente ensina a fazer a ordenha. A gente primeiro ensina todo um processo de esterilização do recipiente, de preferência um recipiente de vidro, pede-se para que ele seja fervido por pelo menos 5 minutos, que seja limpa a mama com uma gaze e álcool 70, e aí a gente pode fazer a ordenha tanto com as próprias mãos, envolvendo toda a areola mamária, ou então com algumas bombinhas que já são encontradas também para vender no mercado. E esses leites pode ser guardado e consumido? Pode, se for na geladeira, ele fica 24 horas. Então, uma mãe que sai para trabalhar de manhã e volta muito tarde, ela só quer deixar para aquele dia, ela pode deixar na geladeira. E a gente pode congelar os recipientes, colocar a data em uma fita crepe para poder não passar a validade e eles ficam até 30 dias no freezer. Como a doutora Alessandra falou agora há pouco,
os dentinhos começam a nascer com 6 meses, isso automaticamente vai influenciar numa mudança de alimentação, né? O que Com entra e o certeza. que sai nessa dieta? O que acontece? Quando a criança chega nessa fase dos 6 meses, a gente começa a introdução dos alimentos. Então, diminui um pouquinho o número de mamadas, né, de aleitamento materno, e a gente começa a introdução das refeições, com a introdução de sucos, de frutas. Como o leite materno ele é adocicado, ele tem um sabor muito leve, mas ele puxa para o doce, a gente pede para que essa introdução tenha mais sucesso com a introdução dos produtos doces. Então entram os suquinhos primeiro e depois as papinhas à base de fruta. Lembrando que a gente nunca adoça esse tipo de produto com açúcar artificial. A gente deixa o açúcar das frutas fazerem o papel de doce mesmo. E aí as crianças estão crescendo, começam a ter vontade própria e vira aquela onda de fast food para lá e para cá. É né? verdade. Qual o lado negativo de tudo isso? O que a alimentação em fast foods pode... O que acontece? Trabalhando com as crianças em escola de educação infantil, a gente percebe que até os 3 anos de idade, qualquer introdução de alimentos vai super bem, eles têm uma alimentação variada. A partir de 3, 4 anos de idade, eles querem decidir o que consomem. Depende muito, é um trabalho em conjunto também. A criança se espelha na família. Depende muito dos hábitos alimentares dos pais, dos tios, padrinhos. E aí essa criança vai preferir ou não esses alimentos fast food. A gente não indica para faixa etária nenhuma. Mas nas crianças é pior ainda, porque a quantidade de gordura excessiva e sódio, que é o que tem nesses alimentos, vai estar prejudicando bastante, atrapalha crescimento, desenvolvimento, e aí a gente não indica por conta disso. Então, quanto mais puder comer alimentação natural, melhor, Com né? certeza. As papinhas são as mais indicadas, né? Papinha Isso. caseira. É um assunto bem legal, porque a mãe tem uma segurança do que ela está fazendo, né? Ela está vendo o que ela está fazendo, ela está armazenando. Existe um preparo especial para isso? Um cuidado, um armazenamento? Sim, as papinhas a gente sempre indica, às vezes as mamães preferirem fazer a comidinha dos seus bebês. Às vezes elas não colocam na creche, eles ficam com as avós, com as tias, e aí o problema da alimentação começa. Um docinho que viu, um refrigerante que viu a tia fazendo, vem aquela história do bebê ficar com vontade. Então, para evitar essas situações, a gente já pede para elas deixarem as comidinhas prontas. Um cuidado sempre, deixando os alimentos sendo comprados o mais fresco possível, próximo da data do preparo. Na hora de armazenar também, sempre deixar na geladeira ou no congelador, nunca em temperatura ambiente, para evitar que as bactérias cresçam ali. E todo mundo fala que essas papinhas são muito gostosas, né? Mais uma vez eu vou ser obrigada a citar aqui a produtora Maíra. Ela disse que ela vai sempre comprar essas papinhas no mercado para comprar. Não, ela não tem 6 meses, ela não tem 6 anos. Ela é uma mulher formada, quase casando. Ela não é a única. Tem um né? número muito grande de Então, eu adultos fiquei que na dúvida, consomem será que ela é boa papinhas. realmente ou não? Aí a doutora Celine trouxe uma aqui pra gente provar. Eu vou ver se ela realmente é boa ou não. Essa aqui é doce, né? Essa é salgada. É uma papinha de frango com brócolis e mandioquinha. Nossa, eu não vou nem... Olha, é muito boa, mas se eu comer, eu acho que vai ter problema, porque a Maíra tá olhando com cara de fome. Ela vai querer também. É muito boa. Eu comeria tranquilamente isso aqui numa refeição. A vantagem da mamãe fazer a papinha em casa é que ela seleciona os ingredientes. Quando ela tem um contato com um profissional nutricionista, ela aprende a formular essas papinhas de maneira adequada, colocando sempre uma folha, uma raiz, um legume, um alimento com proteína. Então ela tem um alimento nutricionalmente completo, com a segurança que ela fez, ela armazenou corretamente, e a adição de compostos para conservar, ela não existe. Então fica um alimento mais completo e também com isenção de conservantes. É muito mais nutritivo, né? Se você Com é mamãe, certeza. tem tempo de fazer isso em casa, a doutora Celine vai deixar na nossa fanpage uma receita da Isso papinha, de mesmo. papinha salgada, doce para você fazer em casa. Com E se você não tem certeza. tempo, a doutora Celine faz um trabalho muito legal, que ela vai até a sua casa, visita a sua geladeira, tira o que não presta, vai até o supermercado, ajuda a verdade. comprar o que presta, monta a alimentação ideal para o seu filho e para você. Doutora Celina, obrigada pela presença. Obrigada. Deixe seu telefone de contato para a gente, que já está no vídeo também. Tudo bem. Deixe seu telefone de contato. O meu telefone de contato é 13 99616 9498. Mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigada. Doutora Alessandra, deixe seu contato da sua clínica na Praia Grande, não é isso? Isso, na Praia Grande. O telefone é 13 3473 4519. É clínica só para baixinhos, né? Isso. Então, especificamente para sua criança, para seu filho,
Clínica na Praia Grande, com a doutora Alessandra. Mais uma vez, obrigada, meninas, pela presença. Obrigada, gente. E você fica comigo que no próximo bloco nós vamos falar de rejuvenescimento facial. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o último bloco do nosso programa e agora é hora de falar de estética, hora de falar de beleza. Hoje vamos falar sobre rejuvenescimento da pele. Eu estou aqui com a doutora Michele Lara, lembrando que esse bloco é um patrocínio exclusivo da Presma, que trabalha com equipamentos de fisioterapia, saúde, reabilitação e condicionamento. Bem-vinda mais uma vez, doutora Michele. Obrigada, Kátia. E hoje nós vamos falar de qual aparelho? Hoje nós vamos falar do Hulk. E o Hulk, ele é indicado para que situação? O Hulk ele é um aparelho, né, de radiofrequência e ele é indicado para flacidez de pele, para rugas e também para gordura localizada e celulite. E existe uma idade máxima que a pessoa pode utilizar? Pessoas idosas, né? Que a gente está falando de rejuvenescimento, normalmente as pessoas mais velhas que vão procurar por esse tratamento. Sim. Então, tem alguma idade máxima para utilizar ou qualquer idade? Não, claro que a pessoa ela tendo uma boa nutrição, uma boa ingestão de água, ela vai ter, vai ser muito melhor os resultados, né? Serão bem melhores os resultados. E uma pessoa em média de 60, 70 anos tem bons resultados, mas talvez, né, com 70, 80 não seja tão bom. O resultado é um pouquinho mais lento, exatamente. mas ele vem, né? Isso. Então esse é um aparelho que ele serve tanto para trabalhar no combate às rugas, a gordura localizada, a flacidez, né? Tudo isso num único aparelho. Num único aparelho, exatamente. E a gente pode explicar um pouquinho, então, o pessoal de casa melhor, como funciona, né? Como que ele atua na pele. Sim, então, na verdade, ele tem dois efeitos, né? O primeiro efeito que ele tem, ele vai fazer um espessamento e uma contração do colágeno, porque nossa pele ela tem essa base de sustentação, que é colágeno e elastina. Ele vai fazer um espessamento e uma contração desse colágeno, então vai deixar a pele mais firme e mais lisa também. Isso é bem importante. E em segundo lugar, ele vai ativar a fibroblasto, que é a célula que vai produzir colágeno e elastina. Então vai acelerar esse processo, trazendo então uma maior maturidade para a pele, né? Isso. Então a gente consegue ilustrar isso em algumas fotos? Consegue. Vamos mostrar um pouquinho então como funciona, né, na prática esse aparelho que é o Hulk. Isso, esse é o Hulk. Ele tem 3 ponteiras, né, que são utilizadas. Essa é a ponteira bipolar, que ela tem uma penetração de em média 4 milímetros. E é para facial, para flacidez. Para coisas mais superficiais. Exatamente. Né? Essa é a monopolar, que já é para tratamento de gordura localizada, para tratamento também de celulites. Que alcança um pouco maior. Então, alcança de 15 a 20 milímetros. E esse é o cooling, que é criogênico. Então, na verdade, vai passar, né, todo aquele calor e depois, tanto antes como depois da terapia, passa-se o cooling para preservar a pele. Essa é uma aplicação facial. E olha como fica a pele bem vascularizada, então aumenta bastante. Bem vermelhinha mesmo, fica, né? Aumenta bastante a vascularização, isso é ótimo. Isso só na hora, né? Depois... Só na hora. Isso. Essa é a aplicação do cooling, que é para resfriar essa pele, para dar um conforto maior. Aí, né, no caso de gordura localizada. Isso, esse é para gordura localizada. E também, olha como fica permeado. Bem vermelho mesmo, né? Fica. E a pele, ela precisa chegar, em média, a 40 a 42 graus. Aí tá mostrando como é que quente mesmo, fica, né? Como é que é a pele antes ali, né? Então, um pouco colágeno, esse lilás seria o colágeno. E a pele também com essas invaginações. E aí, com a ação da radiofrequência, né, que acontece... Consegue estimular bastante, né? Isso. A gente vê na imagem que tem uma maior produção de colágeno ali já, né? Tem. Já está trabalhando ali. E olha como é que fica. A pele fica mais lisa, mais firme, aumenta o número de colágenos, né, e elastina. Esse é o colágeno, ele é uma tríplice hélice, né, na verdade, de proteínas. E olha como é que acontece a termocontração do colágeno. Ele fica, né, mais espesso e contraído. Então dá um efeito lifting, principalmente na face.
É bem interessante. É bem legal para tratamento, principalmente de rejuvenescimento, né? Porque você consegue mudar totalmente a aparência de qualquer mulher, né? Isso. Aquela aparência, às vezes, mais cansada da pele, que tá um pouco flácida, né? Verdade. E ele chega, como eu disse, de 40 a 42 graus. Tem um termômetro infravermelho que a todo momento, né, assim, constantemente tem que estar sendo monitorada a pele, porque também não pode ultrapassar para não ter nenhum problema. Para não queimar também, né? Exatamente. Então, não deve ser indicado para pessoas que têm alteração de sensibilidade, né? Não, alteração tanto térmica como dolorosa não é indicado. E tem alguma outra contraindicação? Também, quem tem acne, que está ali com secreção, quem tem herpes ativo também não é interessante, algum problema inflamatório, porque claro, o calor ele vai aumentar a inflamação, então também não é indicado, gestantes ou pessoas que pretendam engravidar. Então, assim, é sempre bom a gente lembrar, você de casa, que quer fazer algum tratamento de estética facial ou corporal, que procure um profissional qualificado, um profissional capacitado para cuidar da sua saúde, que não é só estética, né? A saúde vem junto e vem em primeiro lugar. Então, todo mundo, todo profissional que comprar equipamento na Presma, ele passa por um treinamento com a doutora Michele, são todos profissionais qualificados, treinados pelo fabricante, e a Presma garante também para você, profissional da saúde, que adquiriu equipamento na Presma, garante todo o treinamento, toda a manutenção do aparelho, toda a calibração para qualquer tipo de aparelho. Lembrando que a Presma está há 23 anos no mercado, aqui em Santos, sempre garantindo o melhor atendimento para você na área de saúde, estética, condicionamento físico, reabilitação e fisioterapia. Mais uma vez eu agradeço a doutora Michele Lara, peço para que deixe o contato da Presma, por favor. Sim, o telefone é 3234-7666. E agradeço, Kátia. Muito obrigada. Semana que vem a doutora Michele volta com mais uma novidade para você. E agora nós vamos ficar com um novo bloco do programa, que é o quadro Fica a Dica. Oi meninas, a dica de hoje é sobre esfoliação corporal. Você sabia que para um bom aproveitamento de qualquer tratamento de pele, ela precisa estar limpa e bem preparada para que os agentes sejam melhor absorvidos pela pele? Por isso, o Fica a Dica de hoje vai te ensinar como fazer um esfoliante caseiro super fácil. Você vai precisar de uma colher de sopa de fubá e sabonete líquido antibactericida. É só adicionar o sabonete líquido nesse fubá e misturar até que fique numa consistência espessa. Aí é só espalhar na pele em movimentos circulares. A esfoliação, ela retira as células mortas, por isso facilita a absorção de ativos hidratantes, além de ser uma grande aliada no bronzeamento da pele. Só não se esqueça que a remoção dessas células mortas facilitam também a penetração de raios solares que são nocivos à nossa pele. Por isso, meninas, não se esqueçam, hein? Caprichem no protetor solar. E esse foi mais um Fica a Dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Acessem o site, deixem a sua dica. Qual que é o site, Kátia? www.programauniversofeminino.com.br. Estamos esperando a sua dica. Beijinhos, até mais. Estamos chegando ao final de mais um programa Universo Feminino. Eu agradeço mais uma vez a parceria da Carol Abranches, da Companhia da Imagem, que cuidou do meu visual, fazendo esse cabelo maravilhoso, cheio de cachinhos. Estou me sentindo uma criança hoje, já que o programa foi voltado para a saúde das crianças. Maquiagem também extremamente maravilhosa. Maquiagem para noite. Se você quiser fazer uma maquiagem, transformação, procura a Companhia da Imagem, que fica na Rua Bahia, número 80, no Gonzaga, em Santos. O telefone é 3251-9939. As unhas também foram feitas na Companhia da Imagem. Estão com estampa de oncinha, animal print, super na moda. Entra estação, sai estação, continua a oncinha sempre na moda. E combinando com o meu look. Mais uma vez, com parceria com a Márcia Sintra Moda e Acessórios, que fica no Supercentro do Boqueirão, em Santos, loja 182-183. O telefone é 3322-5650. A Márcia fica lá pessoalmente para atender você e te explicar qual roupa vai combinar melhor com o seu estilo. Você que ainda não conhece a nossa fanpage, entre no Facebook, curta a nossa fanpage. Lá você vai conferir bastidores das gravações, fotos dos nossos convidados e algumas dicas, como a de hoje, você vai conferir receita de papinha natural, salgada e doce, que a doutora Celine Carvalho, nutricionista, deixou lá para você.
Tem nosso site também que já está no ar, www.programauniversofeminino.com.br. Lá você pode também assistir os programas que já foram pro ar. Então você tem inúmeras oportunidades de estar acompanhando a gente. E eu espero por você às 5 da tarde na próxima segunda, aqui no Universo Feminino. Até lá!